E quais são essas unidades básicas, então, que nós temos, né, como referência? Primeiro, vamos recapitular. Então, a grandeza é uma, né, ação, né, que nós podemos ali, né, comparar, medir, por exemplo, tá? Como, por exemplo, o comprimento, tá? Nós conseguimos medir uma distância, né? Nós conseguimos também medir o tempo. Nós também temos uma maneira de medir, né, a massa, né, o volume, por exemplo, ou peso, né, que é uma força, tá? Corrente elétrica também ali é uma, né, atividade física que nós conseguimos medir. Então, toda grandeza está relacionada com uma respectiva, tá, unidade de medida e um símbolo. Tá? Por exemplo, o comprimento, o símbolo, né, a unidade é o metro e o símbolo é o m minúsculo. Para tempo, nós temos o segundo e o símbolo S. Para quilograma, temos aqui, né, aliás, para massa, nós temos o quilograma e o kg. Tá? E assim sucessivamente. Para a corrente elétrica, ampere. Para a temperatura, Kelvin. Para a quantidade de matéria, mol. Para a intensidade luminosa, candela. Então, notem que aqui eu tenho 7 unidades. Tá? Temos 7 unidades básicas, né, que são a base para o SI. Tá? Eu acho que o mais conhecido aqui vai ser as unidades de tempo e comprimento, né, que é o metro e o segundo. E é o quilograma também, né, que é a unidade de massa. Né? No nosso dia a dia, acho que é mais raro nós utilizarmos, por exemplo, amperes, né? Temperatura nós até utilizamos, mas às vezes não em Kelvin. Quantidade de matéria para quem trabalha com química. E intensidade luminosa também, né? Às vezes não é algo comum de se trabalhar no dia a dia. Tá? Então, por isso que quando nós falamos em metrologia, nós abordamos muito o sistema de grandeza de comprimento. Tá? Porque dele vai derivar outras grandezas, que nós vamos ver já já. Aliás, as definições, né? Aqui nós temos a definição mais moderna, mas, por exemplo, se nós aprofundarmos, e vocês vão verificar no material, por exemplo, a história do metro, ele passou por várias definições, né, em vários momentos diferentes. Essa definição aqui, né, não é a mais, né, fácil de se verificar, mas é a mais precisa que conseguiram chegar. Tá? O metro é definido como espaço percorrido pela luz no vácuo em uma fração de, né, 1 sobre 299 milhões 792 mil 458 segundos, né? Por quê? Era fácil estipular como, por exemplo, uma barra padrão. Tem uma barra padrão, que era o metro, né? Mas perceberam que essa barra ela pode dilatar e conforme o tempo ela pode deformar. Tá? Então, por isso que foram trocando aí, né, as definições para o metro, por exemplo. Tá? E vocês vão reparar que cada uma das grandezas tem uma definição. Por quê? É a referência. Lembra que eu preciso ter uma referência? Então, para peso, eu tenho uma referência. Para pressão, eu tenho uma referência. Tá? Então, para cada unidade que nós temos uma referência definida.